Bom dia, estamos começando o Jornal Notícias do Rio com os seguintes destaques. Pfizer começa testes da vacina para crianças menores de 5 anos de idade em alguns países do mundo. 6 pessoas, entre elas uma criança, são baleadas na zona norte do Rio. Moradores acusam PMs suspeitos de execuções no Andaraí de atirar na direção de parentes dos mortos. Vejam agora no Jornal Notícias do Rio. Bom dia. Pfizer começa testes da vacina para crianças menores de 5 anos em alguns países do mundo. Vejam agora na reportagem de Gabriel Menezes. Olá, Rodrigo Lucas. Olá, você que nos acompanha de qualquer canto, de qualquer tela. Estou aqui no Notícias do Rio trazendo informações internacionais para vocês, porque uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a Pfizer, deve iniciar a terceira testagem da dose em crianças menores de 5 anos em alguns países do mundo. Por enquanto, aqui no Brasil, ainda não se tem informação ainda confirmada, já que a Anvisa aprovou a primeira dose em crianças de 5 a 11 anos, porém o governo federal está tentando embargar para que as pessoas dessa faixa etária recebam essa dose. Não sabemos por qual motivo, mas realmente ainda não foi confirmado. Então, tá essa notícia internacional para vocês, que já está havendo aí os testes da terceira dose em crianças menores de 5 anos em alguns países do mundo. Esperamos que aqui no Brasil seja aprovada sim pelo governo federal, sem ter nenhuma interferência, a primeira dose aí em crianças menores de 5 anos pela primeira vez. Do Rio de Janeiro, Gabriel Menezes, o cabeludo, para o Notícias do Rio. Obrigado, Gabriel. 6 pessoas, entre elas uma criança, são baleadas na zona norte do Rio. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas após serem baleadas na madrugada deste domingo em Aúma. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 3º Batalhão do Meia foi verificar sons de tiros ouvidos na região. Ao fazerem uma ronda no local, os agentes encontraram 3 vítimas baleadas que receberam os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e de uma equipe da Prefeitura. Os policiais militares foram informados de que outras vítimas foram socorridas por populares e que os disparos foram efetuados por indivíduos que passavam em uma motocicleta pela localidade e atiraram na direção de um bar. Ao todo, foram verificadas 6 vítimas, entre elas uma criança, que foram socorridas ao Hospital Municipal Salgado Filho no Meia e ao Hospital Municipal Souza Aguiar no centro do Rio. O Corpo de Bombeiros identificou pelo menos 2 vítimas, Anderson Falcão, de 33 anos, e Felipe Nascimento, de 34, que foram socorridos no Hospital Estadual Getúlio Vargas. O caso foi registrado na 21ª Delegacia de Bom Sucesso. Moradores acusam PMs suspeitos de execuções no Andaraí de atirar na direção de parentes dos mortos. Moradores do Andaraí acusam 5 PMs presos sob suspeita de executarem 2 homens rendidos de dispararem na direção de parentes mortos após o crime, na tarde da última sexta-feira. Na ocasião, a família dos mortos foi informada de que seus parentes estavam sob o poder dos PMs em uma área de mata no alto da favela e tentaram chegar ao local. Segundo moradores, para evitar que os parentes se aproximassem, os PMs fizeram disparos em direção às famílias. Nenhum parente foi atingido. Na noite de sexta-feira, os 5 PMs, todos cabos lotados na UPP da favela, foram presos por agentes da Delegacia de Homicídio após fotos dos 2 homens algemados antes de serem mortos começarem a circular nas redes sociais. Os agentes alegaram na delegacia que os mortos envolvidos com o tráfico na favela foram baleados numa troca de tiro. Os 2 homens mortos foram identificados como Carlos Alberto Vidal, o Metal, e Anderson da Silva de Jesus. Já os presos que também estavam no local e foram levados à delegacia são Fabrício do Nascimento Geraldino, Davi Rodrigues de Jesus de Souza e um adolescente. Logo após saírem da favela, os agentes afirmaram na 19ª Delegacia da Tijuca
que haviam sido atacados por criminosos armados na trilha da rua Borba do Mato, enquanto patrulhava a região. Eles disseram que houve tiroteio e os 2 baleados foram levados para o Hospital Federal do Andaraí, onde chegaram os mortos. Com os homens, os agentes afirmam ter apreendido drogas, uma metralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 40, 3 radiotransmissores e um colete balístico. No entanto, após a ocorrência ter sido apresentada, fotos dos homens algemados e ainda vivos começaram a circular nas redes sociais. Numa das imagens, é possível ver um deles, Carlos Alberto Vidal, com as mãos para trás, entrelaçado de outros 2 homens. E outros homens já estão baleados e caídos numa região da mata. Depois de que as fotos viralizaram, os PMs, que integravam a mesma equipe de patrulhamento, foram chamados para prestar depoimentos na divisão de homicídio, onde mantiveram a versão de que houve tiroteio. Após o relato, já de noite, eles foram presos. As armas e os celulares dos 3 agentes foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, com base em imagens que circulavam em aplicativo de mensagens e informações, foi constatado que a versão não condizia com a verdade e que os criminosos mortos já teriam sido executados. Já a PM informou que abriu inquérito policial militar para investigar o caso e afirmou que o comando-geral da corporação determinou a investigação imediata das denúncias que apontam indícios de homicídio e possíveis desvios de conduta por parte dos policiais. Moradores acusam PM suspeito de execuções no Andaraí. Não, essa notícia já foi. Notebooks foram furtados dentro do quartel-general da Intervenção Federal no Rio e até hoje o crime não foi esclarecido. Quando a intervenção federal na segurança do Rio foi decretada em fevereiro de 2018, o Salão de Honra do Comando Militar do Leste, que costuma receber cerimônias solenes, foi adaptado para virar o quartel-general dos responsáveis pela missão dentro do Palácio Duque de Caxias, no centro. Divisórias e computadores foram instalados no local, de onde a segurança pública do Rio passou a ser comandada. O quartel-general virou palco, no entanto, de um crime que até hoje não está completamente esclarecido. 35 notebooks desapareceram do salão em janeiro de 2019. Quase 13 anos depois, o Exército não sabe onde está a maioria dos aparelhos. Só 2 foram recuperados. Um soldado que fazia faxina no local foi o único militar responsabilizado pelo furto. O sumiço foi constatado em 24 de janeiro de 2019 por um tenente-coronel que trabalhava na área de engenharia e precisava trocar o computador de um de seus subordinados, que havia apresentado defeito. A intervenção já havia terminado oficialmente, mas a Secretaria de Gabinete de Intervenção Federal ainda funcionava no local. Afinal, havia ainda processos administrativos em andamento. Quando chegou à sala, onde os notebooks ficavam guardados, o oficial encontrou várias caixas vazias. Os aparelhos todos novos, comprados exclusivamente para os militares que trabalhavam naquela missão, ficavam dentro da sala de um general, montada no meio do salão. Ao todo eram 60 notebooks da marca Acer, adquiridos por R$168 mil. Após fazer uma conferência, o tenente-coronel só encontrou 25 aparelhos no local. A descoberta levou à abertura de um inquérito policial militar. Peritos da 1ª Divisão de Exército analisaram o salão e concluíram que não havia sinal de que as vias de acesso haviam sido arrombadas. Os aparelhos foram retirados pela porta principal. Ninguém havia invadido o local. Os peritos, no entanto, alegaram que a investigação foi prejudicada porque as atividades no local não foram paralisadas depois de que o sumiço foi constatado. O IPM também descobriu um erro administrativo que facilitou o furto. O salão onde o GIF funcionava era lacrado ao final do expediente. À noite, o último que saía da sala passava um cadeado e colocava um lacre numerado à porta, que só era rompido no dia seguinte, quando o primeiro militar chegava para trabalhar. Entre os dias 8 e 21 de janeiro de 2019, período em que o furto provavelmente ocorreu, o lacre não foi usado. No IPM não há explicação para essa falha. Quase um mês depois da descoberta do desfalque, no entanto, uma denúncia anônima encaminhada ao CML informava que os computadores extraviados do Exército estavam sendo anunciados no site OLX. O vendedor era um militar.
o então cabo da Marinha Ronald Feitosa Paz. Ouvido na IPM, Paz contou que comprou 3 notebooks de um amigo também militar, o soldado do Exército Rafael Cristiano de Araújo, que trabalhava no CML. O cabo disse que não sabia que os aparelhos eram furtados e que o amigo afirmou que precisava de um dinheiro para fazer uma festa de aniversário para a filha. Paz então comprou os 3 aparelhos por R$ 800 cada, valor menor do que a metade do preço de mercado do produto. Ele disse que não desconfiou da procedência dos aparelhos, apesar do valor e do fato dos notebooks não terem nota fiscal nem estarem embalados. Logo depois da compra, o cabo colocou um dos notebooks à venda pela internet, o que culminou na denúncia que chegou ao CML. O aparelho de fato foi vendido por R$ 1.500, quase o dobro do valor pelo qual foi adquirido. Paz afirmou que precisava do dinheiro para ajudar um parente com câncer. O notebook vendido jamais foi encontrado. Já os outros 2 foram devolvidos por Paz e são os únicos dos 35 que foram recuperados. O soldado que vendeu os aparelhos para o cabo, Rafael Castro, trabalhava como faxineiro do quartel-general da intervenção. Diversos oficiais do GIF afirmaram no IPM que Castro era o primeiro a chegar por volta de 4h30. Por isso tinha a chave de onde estavam os notebooks. O soldado foi ouvido e negou o crime. Ele disse que diariamente era revistado na saída do trabalho. Nenhuma das testemunhas ouvidas afirmam ter visto Castro levar os aparelhos. Até hoje não se sabe como os notebooks deixaram CML. Ao final do IPM, o soldado Castro foi denunciado à Justiça Militar pelo furto. Já o amigo respondeu por receptação. Ambos foram condenados em agosto passado. Castro a 3 anos de prisão e Paz a 30 dias de detenção. Procurado, o Exército afirmou que Castro foi licenciado ao término do serviço militar em 2019. Em nota, a corporação afirma que não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita. Veja a seguir: futebol carioca. Cogitado no Flamengo, treinador Rui Vitória já teve problema com Gabigol no Benfica. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, você não pode perder o Jornal Notícias do Rio. As notícias do dia, as últimas do esporte, previsão do tempo, novidades, a participação do telespectador. Um jornal completo para as suas manhãs. Notícias do Rio, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, na TV Metropolitana. Você conhece o maior canal de notícias e entretenimento sobre o Rio de Janeiro? Sabe onde encontrar tudo sobre a vida e a gestão pública da cidade maravilhosa? Do clima à vacina, do esporte ao transporte, dos dados aos cuidados, do IP ao BRT. Caraca, tudo rimando? Do Caju a Bangu, do Flamengo a Realengo, da Lagoa a Gamboa, de Paquetá a Cocotá. Zona Norte? Ô sorte! Nas redes da Prefeitura tem ação, informação, gastação, ralação e representação. Aqui a regra é clara e não para. Não para não, irmão. Quer saber? Segue a Pref. Quer assistir a conteúdo exclusivo e ter acesso a todas as edições do Jornal Notícias do Rio? Siga o nosso jornal nas redes sociais. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Quer anunciar na maior audiência da Baixada Fluminense no horário da manhã? Então anuncie no Jornal Notícias do Rio. Associe sua marca ou produto a um campeão de audiência e credibilidade. Anunciar aqui é fácil e o preço cabe no seu bolso. Ligue já! 21 98155 6898. Repetindo, 21 98155 6898. Anuncie já no Notícias do Rio. Estamos de volta com a notícia de que, cogitado no Flamengo, o treinador Rui Vitória já teve problema com Gabigol no Benfica.
A dupla Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Portugal para tentarem contratar um treinador. O nome de Rui Vitória, que recentemente deixou o Spartak Moscou na Rússia, está na lista. Caso seja escolhido, ele reencontrará Gabigol. Ambos trabalharam juntos no Benfica em 2017, quando o treinador criticou o apelido dado a Gabriel Barbosa. No início desse ano, Rui Vitória voltou a falar sobre Gabigol e explicou o motivo do atacante do Flamengo não ter tido sucesso no Benfica. Explicou que o jogador veio emprestado pela Inter de Milão da Itália, onde estava sem jogar. Além do atacante rubro-negro, a equipe portuguesa ainda contava com Jonas, Raul Jimenez e Seferovic, e por isso não conseguiu espaço no time. Além de Rui Vitória, que atualmente está sem clube, o Flamengo mira os nomes de Carlos Carvalhal, do Sporting Braga de Portugal, Paulo Sousa, que treina a seleção da Polônia, Paulo Fonseca, ex-treinador do Porto de Portugal e da Roma da Itália, que atualmente está sem clube, Vitor Pereira, do Fenerbahçe, da Turquia, e Jorge Jesus, conhecido do Flamengo e que atualmente está no Benfica. Em relação ao Mister, o jornal português A Bola noticiou que ele não quer voltar ao rubro-negro. Quatro homens armados param o trânsito e roubam veículo no bairro de Laranjeiras. No início da noite da última sexta-feira, dia 17, em Laranjeiras, o crime ocorreu na rua General Cristóvão Barcelos. O bando, que estava a bordo de um jipe branco, parou no meio da rua e rendeu o veículo que vinha atrás, um Hyundai prata. Um homem armado e outros dois comparsas retiraram as vítimas, duas mulheres e um homem, do carro e chegaram a levar pertences de uma delas. Um quarto criminoso chegou a apontar a arma na direção das vítimas, que conseguiram pegar um táxi. Antes do roubo, um deles tentou levar o carro de uma vítima que conseguiu entrar numa garagem. Após o crime, o grupo fugiu com os dois automóveis. Segundo a Polícia Militar, houve um acionamento para a equipe do 2º Batalhão de Botafogo. Quando os agentes chegaram no local, as vítimas não foram encontradas. A corporação ressaltou que reforçou o patrulhamento no local. Policial militar reformado que foi secretário de Ordem Pública em Belford Roxo é morto em Nilópolis. Reformado morreu e uma mulher ficou ferida após serem baleados na manhã deste domingo em Nilópolis. O agente Robenilson Vasques Fernandes, de 50 anos, também era ex-secretário de Ordem Pública de Belford Roxo. Ele comandou a pasta na primeira gestão do atual prefeito Vaguinho, que foi reeleito no ano passado. Eles foram alvejados por volta de 10 da manhã na estrada Antônio José Bittencourt. Robenilson morreu no local. A mulher, identificada como Andréa Nascimento, de 49 anos, foi baleada na perna e socorrida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Segundo a direção da unidade, ela foi atendida e está sendo avaliada pela ortopedia da unidade. A Polícia Militar informou que os tiros foram disparados por ocupantes de um automóvel que passava pela rua. O local do crime foi isolado. A Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense foi acionada. Machucaram minha mãe, disse filha de mulher que morreu em procedimento estético na Penha. Foi sepultado nesse domingo, dia 19, no cemitério de Inhaúma, o corpo de Maria Jadimar Rodrigues, de 39 anos. Ela morreu na última sexta-feira, depois de realizar a segunda sessão de uma hidrolipo em uma clínica de estética no centro comercial do Carioca Shopping, na Penha. Maria Jadimar passou mal no estacionamento do shopping e morreu no local. A filha dela aguardava e chegou a filmar o socorro, sem saber que se tratava de sua mãe. Dezenas de pessoas acompanharam o velório. Muito emocionada, a Brenda Rodrigues, filha de Maria Jadimar, repetia que tinha ido buscar a mãe, mas não a levou para casa. O viúvo de Maria Jadimar
Wagner de Carvalho, chamou de covardia e incompetência a atitude do médico Brad Alberto Castrilhon San Miguel, que chegou a negar para Brenda que era médico e se disse funcionário do shopping. A família agora busca por justiça. Wagner reclamou que sequer foi ouvido na delegacia no dia da morte da esposa e que o único depoimento colhido para o registro de ocorrência foi de um policial militar. Indignado, o viúvo fez um apelo para a presença da imprensa durante o depoimento que será prestado hoje às 3 da tarde na 27ª Delegacia de Vicente Carvalho. Wagner lembrou que depois das matérias que saíram sobre a morte de sua esposa nessa clínica, uma outra mulher, em entrevista a uma emissora de TV, disse também que teve complicações em procedimento estético realizado pelo mesmo médico Brad Alberto Castrilhon San Miguel. Segundo o advogado da família, Cristiano Vieira, eles esperam que o caso saia da 27ª Delegacia e seja investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Na 27ª Delegacia, o caso foi registrado como encontro de cadáver. No receituário médico que Brad San Miguel passou para Maria Jadmar com os medicamentos que ela deveria tomar depois da primeira sessão, que foi feita na semana passada, não há qualquer identificação da clínica como nome ou CNPJ. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais informações do Rio de Janeiro. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, você não pode perder o Jornal Notícias do Rio. As notícias do dia, as últimas do esporte, previsão do tempo, novidades, a participação do telespectador. Um jornal completo para as suas manhãs. Notícias do Rio, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, na TV Metropolitana. Você conhece o maior canal de notícias e entretenimento sobre o Rio de Janeiro? Sabe onde encontrar tudo sobre a vida e a gestão pública da cidade maravilhosa? Do clima à vacina, do esporte ao transporte, dos dados aos cuidados, do IP ao BRT. Caraca, tudo rimando? Do Caju a Bangu, do Flamengo a Realengo, da Lagoa a Gamboa, de Paquetá a Cocotá. Zona Norte? Ô sorte! Nas redes da Prefeitura tem ação, informação, gastação, ralação e representação. Aqui a regra é clara e não para. Não para não, irmão. Quer saber? Segue a Pref. Quer assistir a conteúdo exclusivo e ter acesso a todas as edições do Jornal Notícias do Rio? Siga o nosso jornal nas redes sociais. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Quer anunciar na maior audiência da Baixada Fluminense no horário da manhã? Então anuncie no Jornal Notícias do Rio. Associe sua marca ou produto a um campeão de audiência e credibilidade. Anunciar aqui é fácil e o preço cabe no seu bolso. Ligue já! 21 98155 6898. Repetindo, 21 98155 6898. Anuncie já no Notícias do Rio. Estamos de volta e vejam agora as consequências da última chuva em Duque de Caxias e Nova Iguaçu e um vídeo de um salvamento na Avenida Brasil durante o temporal dos últimos dias.
Gente, isso aqui é Itatiaia, olha como é que tá. Os ônibus não passam, tá parado porque tem muito bolsão d'água, né? Dá pra ver lá atrás, ó, que os ônibus estão parados, muita chuva, tá tudo alagado. A porta do mercado achou a metade. Olha só, Jesus, quem tem barco vem pra Itatiaia, quem não tem fica no seu lugar mesmo. Olha os Bamba representando. É isso aí, pô. Olha lá. Salvamento. Não é alto mar não, mas ó. Mais uma vítima resgatada com sucesso. É isso aí, ó. Vítima do alagamento carioca. Tudo parado, ó. Do outro lado lá. Pegando fogo no poste sozinho, ó. A chuva parou e o poste tá pegando fogo, ó. Tudo acontece nesse Rio de Janeiro, olha lá. Ó. A chuva parou há maior tempão e o poste continua pegando fogo. Caracas. É isso. E bateu. Ficou. Os dois. Ó. Moleque, o carro tá boiando. Enfim, agora vamos falar aqui sobre a previsão do tempo. Como é que vai ficar o tempo no Rio de Janeiro para essa segunda-feira? O dia de hoje deve ter predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. A mínima fica em 19 graus e a máxima chega a 30 graus. Agora vamos falar sobre um quadro onde você participa do Jornal Notícias do Rio. Agora vamos falar sobre o quadro Você no Notícias do Rio. Vamos falar aqui sobre o quadro Você no Notícias do Rio. Participe pelo WhatsApp. Mande já sua denúncia ou reclamação para o número 99112-3511. Repetindo, 99112-3511. E no quadro Você no Notícias do Rio de hoje, vamos ter duas situações em mercados. Vamos lá, vamos ter duas situações em mercados. A primeira é a participação da Conceição Martins, mostrando qual é o jeito que ela dá para não ter que pagar as sacolas plásticas. Gente, olha eu vindo do mercado, olha eu vindo do mercado. Vou ficar pagando sacolinha, ó, esqueci a sacola em casa, então eu trago na mão e dentro da bolsa. As coisas já tá muito caras para dar dinheiro para esse povo do mercado. Agora volta aqui para mim rapidinho. A segunda participação, aliás, é comentando sobre a rede de mercados Rio Sul. Estão reclamando, olha só, galera, presta atenção, olha só o que a rede de mercados Rio Sul, uma rede muito famosa, está fazendo. Estão reclamando que a rede de mercados Rio Sul cobra apenas R$ 9,00 apenas para moer a carne. R$ 9,00 não é que é apenas R$ 9,00, é R$ 9,00 apenas para moer a carne, sendo que ela já custa R$ 22,00, ou seja, 22 com mais 9, 31. 31, 8 com mais 2, 10, 31. Ou seja, a pessoa vai pagar R$ 31,00 numa carne que custaria originalmente 22. Então quer dizer, é tudo para ganhar em cima do povo. Espero que o Procon resolva essa situação aí. Enfim, o Jornal Notícias do Rio fica por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Assistam agora o Jornal do Boris e até amanhã com mais uma edição do Jornal Notícias do Rio aqui na TV Metropolitana. Até amanhã!